salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O mundo é um relógio em que a lua marca os quartos, os segundos e os minutos. Então, tudo isto é porque a lua foi feita das virtudes da água e da resina. Conforme foram perdendo as virtudes, foram se reunindo e formou-se um corpo com vida. Então, o trabalho da lua é marcar os quartos da natureza, e quando formou-se, fazia um quarto só. Depois, conforme ia se deformando, fez o segundo quarto. Conforme continuou a deformação, fez o terceiro quarto. E conforme continuou a deformação, fez o quarto quarto. Então, há muito faz 4 quartos. E por ser a lua das virtudes da água e da resina, ela rege a sua influência sobre todos os seres na geração, criação e formação, sobre todos os seres que existem na Terra, animais e vegetais. É muito interessante esta percepção de que a Lua acaba ficando com 4 quartos, como nós vimos no vídeo anterior, falando sobre a aspiração, né? O Sol aspira o magnetismo, a Lua é um segundo aspiral para dar conta daquele magnetismo que ele foi acumulando, e as estrelas também, criando então esse relógio de aspiração do magnetismo criado pela transformação dos seres. E a transformação dos seres se dá dentro da água e da terra, ou com a água e a terra, porque a água penetrou a terra. A origem da água é uma planície que virou goma, que depois virou água e derreteu a cinza, ou dissolveu a cinza, que é a resina que veio torrando e se transformando em cinza, dando origem à terra. E nessa multiplicação microbiana da água e da terra, então a Lua passa a aspirar parte do magnetismo que o Sol aspira durante o dia, porque ele é a máquina geradora de vida, máquina principal. Por quê? Porque a origem do Sol é da reunião das virtudes de uns tantos habitantes do mundo racional. E ao se formar este foco de vidas, que vão se transformando em outras vidas, na água e na terra, estas energias vão formando a Lua, e a Lua dando os 4 quartos, e assim nós começamos a ter o tempo das vidas dentro das transformações, onde nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E aí nós temos 2 tipos de tempos que nós podemos qualificar, em princípio. E aí eu peço para o Dr. Carlos falar que os gregos antigamente já tinham essa noção do tempo. É isso? É verdade. Na mística deles, Cronos era o primeiro ser, né, masculino do universo. Mas depois a coisa vai ficando aqui no terra-terra. Então, Cronos corresponde ao tempo que a gente compartilha aqui embaixo, né? O tempo quantitativo, que depois se fez relógios, marcadores de tempo, e assim, tem as estações, todas essas marcações de tempo. E isso é Cronos. E Kairos é uma qualidade de tempo, mas ela é subjetiva. Ele é um tempo qualitativo. Essa é a divisão básica elementar. E, obviamente, é fácil de relacionar. O primeiro, Cronos, com mecânica material, né? Tanto é que quando se inventou até o relógio de pulso, ficou mais fácil todo mundo ficar submisso ao tempo, né? Quem está com poder, bota todo mundo com cartão de ponto, está todo mundo bem escravizado no tempo, né? E o Kairos ficou como tempo subjetivo. A neurociência mesmo diz que tem intervalo psicoativo quando você está... Agora não, estão temporizando os semáforos, né? O sinal de trânsito, o farol, mas antes não tinha. A pessoa tinha que calcular se o tempo que está verde para o amarelo, se vai dar tempo de chegar e atravessar, ou se não vai tomar uma multa, né, quando ficar vermelho. Intervalo psicoativo. Tem um temporizador dentro da mente, né? Fora essa questão de subjetividade do tempo. A gente está numa fila de banco e encontra um grande amigo, a fila durou 1 hora, para nós foi 5 minutos, né? Tá a mesma fila do banco
foi uma eternidade, se não encontramos um amigo. E tem os eventos da natureza também, né? Que estão nesse tempo qualitativo. Aquilo Isso. que acontece de repente ou não acontece. Então, o modelo, para completar o modelo de um relógio de funcionamento perfeito, sempre foi muito queridinho dos físicos, né? Desde a antiguidade, esse modelo do cosmos como um relógio perfeito e um relógio que funciona matematicamente perfeito, a palavra matemática, né? E a gente sempre cita aqui o maior matemático foi Einstein, e ele disse que quando a bomba atômica mostrou os seus efeitos sobre a humanidade, ele lamentava muito e dizia que, se soubesse, teria preferido ser um relojoeiro, porque ele tinha formação dessa área também, né? E no final das contas, o Queiroz entrou no lado da mística. O Einstein gostava muito dos 3 M's: metafísica, matemática e mística. No lado da mística, Queiroz é o tempo de Deus, né? É isso aí. Pois é, mas tem o terceiro tempo. E nós vamos falar um pouco sobre esse terceiro tempo, que é a forma que a gente usa o tempo físico e o tempo qualitativo. O quantitativo e o qualitativo tem um terceiro tempo, que é a parte evolutiva. Ou você progride ascendendo ou você regride. Esse é o tempo da deformação. Uma coisa curiosa, né? Nós estamos aqui com o relógio de pulso, com 3 ponteiros, exatamente representando o Sol, a Lua e as estrelas, girando aqui com 3 máquinas, que a natureza também são esses 3 aspiradores. E tudo que o homem inventou pelo pensamento é transmissão do sistema natural que nos faz fazer as coisas da forma semelhante. Nada que o homem inventou hoje já não existe. Tudo que o homem inventa hoje com o pensamento sempre existe na natureza. É o tal do mimetismo, uma coisa assim. Então, o tempo também foi criado artificialmente pelo homem, e hoje nós estamos vendo um tempo diferente, a tal ressonância Schumann, que nós estamos vendo que a Terra já tem outra forma de ver o tempo. Ou seja, o tempo está acelerado. É o relógio que acelerou? É a qualidade do tempo? Ou é um terceiro tempo? Nós temos é o tempo da evolução. Ou seja, a forma como nós usamos o tempo. Uma simples comparação você tem 10 minutos físicos no seu relógio. Se você passa esses 10 minutos ocupado com uma série de problemas, o tempo parece uma eternidade. Se você passa esses 10 minutos executando aquilo que tem que ser executado, a eternidade é muito maior, porque quem trabalha produz muito mais em menos tempo do que quem fica pensando, perdendo tempo. Então, o pensamento é relativo e contraditório. Quanto mais você pensa, mais você vai contra o tempo. Então, aproveitar o tempo do dia, por exemplo, é quando você sintoniza as 3 máquinas que estão no seu relógio. Está aqui no meu pulso, mas eu tenho 3 máquinas na minha cabeça também. Porque nós somos feitos aqui no chão pela natureza. Se a natureza tem 3 máquinas geradoras de vida em cima, faz um ser na matéria com 3 máquinas em cima, na cabeça. Claro, existem as outras 4 máquinas que correspondem à água e à terra, aos animais e aos vegetais. Então, o nosso corpo tem aí as 4 partes que corresponde à matéria. E as 3 máquinas do relógio na cabeça, que, em razão de semelhança, estão no nosso pulso. Compreenderam? Mas, como existe o terceiro tempo, porque esse é o tempo quantitativo, o tempo qualitativo, e o terceiro tempo vem sendo provado pela própria física, que é a mecânica quântica. Quando os suíços perderam a hegemonia de criar os relógios com aquela famosa pontualidade suíça, e apareceu o relógio atômico baseado no átomo de césio. Agora não sei nem mais o que agora a coisa já mudou completamente. Ou seja, usando a razão quântica da vida. Então nós começamos a perceber que existe uma outra forma de tempo que pode medir de uma forma melhor, mais aprimorada, que pode nos proporcionar um tempo melhor,
para a gente poder evoluir no terceiro tempo, que é justamente o terceiro milênio. O terceiro milênio é o terceiro tempo que a humanidade não tinha como ainda resolver. Por quê? Porque no tempo dos gregos só tinha 2 máquinas ativadas na nossa cabeça. A civilização foi desenvolvida com 2 máquinas funcionando na nossa cabeça. É como se nós tivéssemos apenas o relógio, o ponteiro da hora e do minuto. A gente não sabia o que acontecia durante 1 minuto, só ia saber quando marcasse o minuto seguinte. Então, no terceiro milênio, falando-se aqui em termos de relógio, na comparação, as estrelas é que vêm trazer esses monótonos do giro magnético, nos apontando o terceiro milênio. Mas teve que desenvolver o raciocínio. É uma coisa muito interessante. Você falou que agora nós temos um tempo maior, esse tempo novo, novo tempo que você falou. Esse tempo ele só é conseguido, você fala o quê? Com raciocínio, é isso? Porque pensando e imaginando, como você falou, é um desastre. O nosso tempo parece que não dá tempo, o tempo está correndo, né? A gente não consegue fazer. É a terceira máquina. É a terceira máquina, o raciocínio que vai trazer essa condição de você ter tranquilidade, calma e ver que o tempo tem muito mais tempo do que a gente pensa nisso. Exatamente, porque quando você usa o relógio que marca apenas 1 minuto, o tempo ainda é pouco. Mas ao marcar os segundos, você vê que tem 60 segundos para fazer 1 minuto. Então, psicologicamente, a biopsicoenergética, você passou a ter mais tempo. Ao desenvolver a terceira máquina, que nós temos na nossa cabeça, que se chama máquina do raciocínio, aí então a percepção do tempo é bem maior e nós passamos a resolver muito mais coisas porque temos mais tempo. Embora ele pareça passar mais depressa para quem pensa e para quem imagina. Mas a máquina do tempo que está na nossa cabeça, com as 3 máquinas funcionando harmonicamente, pelo desenvolvimento do raciocínio, nós passamos a ter uma outra percepção. Então, é mais ou menos isso que a psicologia do tempo pode nos trazer, isto em conformidade com o giro elétrico e magnético da natureza, porque é o relógio da natureza que determina, não por acaso a nossa glândula pineal, já explicamos isso em vários vídeos, o Dr. Sérgio Felipe também fala isso, ela regula com o tempo, quer dizer, as máquinas que estão na nossa cabeça estão adaptadas em razão de semelhança com as máquinas da natureza, que são geradas por uma máquina anterior a essa, que era o que nós também não conhecíamos, porque não tínhamos tempo de perceber isso. Porque ficávamos na qualidade e na quantidade, e esquecíamos do tempo da evolução. Não sabíamos medir a evolução. Hoje nós sabemos. A máquina do raciocínio, que está na nossa cabeça, mas antes de estar na nossa cabeça, estava fora do sistema magnético e elétrico. Ou seja, a máquina do raciocínio que gerou toda essa deformação que começou a funcionar no tempo a partir do 20º degrau, conforme nos mostra o racional superior. Então nós precisamos agora mais um tempo e vamos deixar para o próximo vídeo falar sobre estas qualidades, quantidades e eternidades que nós podemos falar. Mas alguma coisa, doutor Carlos? Nesse rapidamente, nesse mesmo livro Terceiro Amarelo, logo no início ele diz que o mundo tem Deus verdadeiro, mas não está por conta de Deus agora que está passando a ficar por conta de Deus. É o terceiro tempo do mundo, né? E na ciência, há muito tempo, os físicos dizem que faltam leis psicofísicas para completar a física total. Não basta a gravitação universal e não basta a mecânica quântica, fica faltando um bom pedaço e eles sabem que são leis psicofísicas, é isso que o racional vem definir com categoria. Agora, uma frase, aliás, do Racional Superior da Terra, o senhor MJC, ele diz: eu estou acima do tempo. Quem tiver tempo de se ligar a mim, muito que bem. Quem não tiver, continua nas transformações. Se você gostou do nosso programa, dê um like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção. Leia o livro Universo e Desencanto e salve.